oposição, deputado do PSB do Rio. A primeira questão que assim, fica, né, com essa questão da oposição ao governo e tudo, é como fazer para conciliar uma luta unificada e forte da oposição contra o governo nesse cenário que a gente tem. E uma outra também, qual é o balanço da derrota de 2018 e como que a gente pode aprender com ela, né? Bom, primeiro eu acho assim, a gente tem grandes desafios nesse momento, um momento muito difícil para o Brasil, e isso exige mais da oposição. Ao contrário do que muita gente pensa, que um governo tão desorganizado ele prescinde de uma oposição, isso não é verdade. É claro que o governo se atrapalha sozinho, mas o papel da oposição é muito mais do que se contrapor ao governo. E além de se contrapor ao governo, conseguir oferecer ao país uma visão de qual nação a gente quer construir, né? Construir um outro Brasil, mas que outro Brasil é esse? Então, além da gente se contrapor ao que o governo apresenta, é o desafio da gente propor outros caminhos para o Brasil. Sobretudo depois de uma derrota tão dura para a oposição como foi essa de 2018, né? Que de fato, apesar de não ter reduzido significativamente o nosso número no parlamento, o tamanho da oposição progressista ficou mais ou menos o mesmo, mas certamente em muitos lugares do Brasil a oposição foi bastante reduzida. E isso coloca um desafio para a gente, que é o de ter a capacidade de fazer um balanço crítico das derrotas e entender por que elas vieram. Isso significa a gente ter a capacidade, né, de analisar os nossos erros e fazer autocrítica, isso é fundamental, na minha opinião, mas também, de outro lado, de conseguir entender o que a população escolheu ao eleger os nossos adversários, né? Quais foram os pontos dos nossos adversários que foram melhor compreendidos, melhor aceitos, para a gente conseguir se organizar melhor para as eleições de 2020 e 2022 e conseguir vitórias importantes, que são decisivas para devolver o Brasil aos brasileiros.